Olá pessoal, tudo bom? Aqui do nosso amoconcursos.com. Hoje vamos tratar de um tema da nossa matemática, tema esse que será equação. Equação do segundo grau, tá? Vamos definir o que é uma equação do segundo grau, vamos ver os detalhezinhos teóricos e fazer alguns exercícios de aplicação desse tema aí tão importante, equação do segundo grau. Fechou aqui comigo? Então vamos lá. Vamos ver o que é importante realmente para você na equação do segundo grau. Vamos lá, acompanha aqui comigo. Uma equação do segundo grau, bom, ela tem essa forma, essa é a definição dela, ou seja, equação é uma igualdade, né? Equação é uma igualdade. Uma equação do segundo grau, ela tem essa definição, essa cara que você está vendo aqui, que eu vou escrever um pouquinho maior aqui para você. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela tem essa cara. Ela tem essa cara, uma igualdade, né? Com esse formato, com essa cara, tá? E ela é chamada de equação do segundo grau porque note que a incógnita, que é o x, a incógnita, que é o x, aparece nessa parte aqui elevado ao quadrado. Nós chamamos esse carinha aqui, ax2 ao quadrado, nós chamamos de termo quadrático da equação do segundo grau. Termo quadrático da equação do segundo grau. Porque aparece a incógnita elevado ao quadrado. Beleza? E um detalhezinho de uma equação do segundo grau é que esse ABC, quem é ABC, né? O A é o númerozinho que multiplica o x ao quadrado, o B é o número que multiplica o x e o C é o termo isolado. ABC são números quaisquer. Números quaisquer, sendo que o A não pode ser zero, o A tem que ser diferente de zero. Por quê? Se o A for zero, gente, faz aqui comigo, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se o A for zero, o que acontece? 0 vezes x ao quadrado dá zero, ele some, né? Se o A for zero, o termo quadrático some. Aí a equação do segundo grau vira uma equação do primeiro grau. Nós já vimos aqui a equação do primeiro grau. A incógnita está elevada a 1. Então, o A não pode ser zero, porque se o A for zero, some o termo quadrático. Aí descaracteriza, né, a equação do segundo grau. Beleza? Então, se você quiser colocar, o A pertence aos reais, A é um número real, né? Só que asterisco, lembra do asterisco que o zero não entra? Então, A é um número real, onde o zero não entra. B pertence aos reais, esse Azinho aqui na teoria de conjuntos é pertence, e C pertence aos reais. Ou seja, A, B, C podem ser quaisquer números, só o A que não pode ser zero. Então veja que A, B, C são números reais, positivos, negativos, qualquer número, tá? Só o A que não pode ser zero. Então por isso que A pertence aos conjuntos reais, asterisco. O asterisco indica que o zero não entra, isso já visto em aula de conjuntos numéricos. Tá bom? Exemplos. Então, com os exemplozinhos aqui para ilustrar a nossa teoria, né? 3x2 mais 3x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero. É uma equação do segundo grau cujo A é 3, né? O B é 5 e o C é 3, não é? E o C é 3, 3, 5, 3, né? Menos 4x2 mais 3x menos 8 igual a zero. Ora, é uma equação do segundo grau onde o A é menos 4, aonde o B é 3 e aonde o C é menos 8. Confere? Ok? Aqui também. 2x2 mais 5x igual a zero. O A é 2, né? Que multiplica o x ao quadrado. O A é 2. Quem é o B? O B é 5, né? E quem é o C? O C é 0, não tem C, né? 2x2 mais 5x mais 0. Aqui a gente não coloca, né? Como se fosse mais 0 aqui que a gente não coloca. Então não tem o C. Tá vendo? A terceira equação aí não tem o C. O C é 0. Tá? Quer dizer, tem C, só que ele é 0. Só que ele é 0. E a gente não vai colocar mais 0, não precisa. Beleza? Mais uma aqui para você. 7x2 menos 5x mais 1 igual a 0. Ora, nesse caso aqui o A é 7. O B é menos 5, olha o B negativo, né? Ficaria mais menos 5x, né? E o C é 1. E o C é 1. Tudo bem? Claro que essa equação aqui, 7x ao quadrado mais, né, menos 5x mais 1 igual a 0. Poderia escrever assim, não tem sentido, mas poderia, né? Claro. Só que mais com menos é menos. Mais
né? Não é ax2 mais bx, então mais menos 5x, quer dizer, o b é menos 5, né? Só que aí mais com menos dá menos, aí você escreve, né? 7x2 menos 5x mais 1 igual a 0. Ou seja, o a é 7, b é menos 5, c é 1. Beleza? Então, tá aí, nós temos infinitos exemplos, inúmeros exemplos de equações do segundo grau, né? São equações que têm a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Beleza? Então, toda equação que tiver essa forma é chamada equação do segundo grau, devido a esse termo quadrático que você está vendo aí. Agora, nós temos que ver como é que nós resolvemos uma equação do segundo grau, né? Por exemplo, nessas equações aqui, qual o valor de x, né? Qual é o valor de x? Resolver essa equação. 3x ao quadrado mais 5x, enfim, menos 3 igual a 0. Qual o valor de x? Beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que resolve a equação do segundo grau. Que essa primeira parte aí foi a definição, né? Definir para você o que é uma equação. Agora vamos à parte matemática, propriamente de resolução, né? E aí vem o que nós chamamos de raízes. O que são raízes? Bom, uma equação do segundo grau, faltou o grau aqui, né? Uma equação do segundo grau, uma equação do segundo grau terá duas raízes. O que são raízes? Bom, primeiro eu vou pegar aqui, deixa eu escrever aqui, depois eu pego um quadro em branco. ax2 mais bx mais c igual a 0. Ela tem duas raízes. Raiz é aquele valor de x que, se você substituir aqui, a equação dá zero, né? Dá igual a zero, ou seja, é a solução da equação do segundo grau. São as soluções. Só que matemática não fala soluções, nós falamos raízes. Mas, a grosso modo, né, uma linguagem popular mesmo, são as soluções. Então, uma equação do segundo grau terá duas soluções que nós chamamos raízes. Beleza? Raízes. Não vai confundir essa palavrinha raízes com raiz da matemática, raiz quadrada, raiz cúbica. Não, não, não. Nesse caso aí não tem nada a ver. Essa raiz aqui tem som de soluções. Terá duas soluções. Duas soluções, duas respostas, né? Dois valores, está escrito, se eu substituir aqui, essa equação dá igual a zero, ou seja, é a resolução, a resposta. Ela terá duas soluções. Uma solução será essa. X é igual a menos b mais... Tá? Uma solução será essa, ó, x é igual a menos b mais raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. E a outra solução será essa, ó, menos b menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Tá? Então você vai ter duas soluções. A diferença é que essa aqui você vai colocar mais e essa aqui você vai colocar menos. Então, uma solução menos b mais raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a e menos b menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Só que, em vez de escrever assim separado, a gente coloca esse mais e esse menos juntos e escreve assim. X é igual a menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a, que fica melhor você escrever assim, né? Então, ó, em vez de escrever separado, né, você escreve junto, fica melhor. Fica melhor, tá? X é igual a menos b, mais ou menos. Você vai fazer uma conta com mais, outra com menos, aí você escreve uma coisa só, melhor do que ficar escrevendo duas soluções. Então, essa aqui é a primeira solução, uma solução você vai fazer com mais, a outra solução você vai fazer com menos, beleza? E esse b2 menos 4ac nós chamamos de delta. Isso aqui, ó, delta, tá? Delta. Delta é uma letrinha grega, delta, tá? Delta, ou discriminante da equação. Delta ou discriminante. Discriminante da equação é o nome dele. Delta é o nome de uma letrinha grega. Ou discriminante da equação. Ele é dado por b2 menos 4ac. Então, você poderia, em vez de escrever b2 menos 4ac aqui, ó, se você é comum, a gente escrever assim. Em vez de escrever raiz de b2 menos 4ac, a gente escreve raiz quadrada de delta. De delta. Tá? Raiz quadrada de delta, beleza? Ok? Raiz de delta, tá? E aí, como eu já falei, no fundo fica mais ou menos, né? Ó, em vez de escrever uma fórmula com mais, outra com menos, é melhor você escrever assim. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, e essa é uma formulinha chamada fórmula de Bhaskara. Tá? Não precisa saber esse nome, é mais uma curiosidade, né?
fórmula de Bhaskara, tá bom? Fórmula que faz com que você consiga calcular as soluções, as raízes de uma equação de segundo grau que a gente vai ver agora. Fechado? Então, essa é a fórmula de Bhaskara, a fórmula que vai fazer com que a gente consiga resolver a equação de segundo grau. Aí eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar um quadro branco aqui para facilitar a gente, tá? Pronto, você está vendo o quadro branco? E vou resolver 3 equações do segundo grau com você. 3 equações. E aí, resolvo a primeira, a segunda, a terceira e depois vou tirar 3 conclusões diferentes. Uma de cada equação, tá bom? Fechou aqui comigo? Então vamos lá. Primeira equaçãozinha do segundo grau. Depois a gente tira as conclusões. Vai ser essa daqui. x2 mais 5x menos 6 igual a 0. Tá? x2 mais 5x menos 6 igual a 0. É a equação do segundo grau? Porque tem um termo quadrático que tem aquela cara. ax2 mais bx mais c igual a 0. É uma equação do segundo grau cujo a é igual a 1, né? Que a gente não coloca, a gente como se fosse 1 vezes x ao quadrado. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Né? O a é 1 aqui. 1 vezes x ao quadrado. O b é 5 e o c é menos 6. Vamos achar o tal delta, aquele delta, né? Aquele delta que é b2 menos 4ac, b ao quadrado, ó, b2, 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, não é o delta? B ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, ó, o a é 1, c é menos 6, né? Então o delta ficou igual a 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1 vezes menos 6, cuidado, menos vezes menos dá mais. Então, menos 4 vezes 1 é menos 4 vezes menos 6, mais 24. E 25 mais 24, você vai achar 49. Tá? 49. Beleza? O x, então, é dado pela fórmula de Bhaskara. Aquela formulinha que nós já vimos que para você acompanhar aqui, né, anota ela no caderno, né, para você não esquecer e acompanhar aqui a resolução, tá bom? Então vai ficar menos b, menos 5, tá com a fórmula de Bhaskara aí no caderno, anotado aí para você acompanhar comigo? Então tá, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é de 49, né? O delta, b2 menos 4ac, dividido por 2 vezes a. Por 2 vezes a, 2 vezes 1, né? Como é o primeiro problema, né? Eu estou fazendo assim meio passo a passo para você, tá bom? Então, x vai ser igual a menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, né? Porque 7 ao quadrado é 49, dividido por 2 vezes a. O a é 1, né? 2 vezes 1, 2. O a, no caso aqui, é 1, então ficou 2 vezes a aqui embaixo, que é 2 vezes 1. Que é 2, né? Agora eu vou achar as duas soluções, que nós falamos assim, as duas raízes. Uma fazendo a conta com mais e outra com menos. Vamos lá, com mais primeiro. Menos 5 mais 7, que é a mesma coisa que 7 menos 5, né? Dá 2. Dividido por 2, 1. Agora fazer a conta com menos. Menos 5 menos 7, menos 12. Dividido por 2, menos meia dúzia, menos 6. Né? Tá? Se você quiser conferir, essas são as soluções. Pega um, substitui aqui. Isso que são raízes, são as soluções. O que são raízes? São números tais que, se eu substituir aqui na equação, ela vai dar exatamente 0. Quer dizer, são as soluções. Ó, pega um. 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1, quer dizer 6. Menos 6, 0. Bateu. São as soluções. Pega o menos 6 ao quadrado, ó, 36. Mais 5 vezes menos 6, ou seja, menos 30. Menos 6 vezes se não dá 0. 36 menos 6, 36 menos 30 menos 6 dá 0, né? Viu? Tá vendo? Zerou, tá? Então, essas são as soluções, as duas raízes da equação do segundo grau, x2 mais 5x menos 6. 1 e menos 6 são as soluções, são as raízes, né? São as respostas dessa equação do segundo grau. Como eu falei, eu vou deixar essa equação aqui e vou resolver a equação 2, depois eu vou tirar uma conclusão dessas 3 equações de segundo grau que eu vou resolver aqui para você, beleza? Ok? Então vamos lá, equação 2. Equação 2 é essa, x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 0.
É uma equação de segundo grau? Sim, sim, sim. Tem a cara de equação de segundo grau. Tem um jeitão. O A continua sendo 1 aqui, né? O B é 4 e o C é 4. Né? AX2 mais BX mais C. Vamos achar o delta? B2, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O A é 1, C é 4. Ó, B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Bom, o delta vai ser 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, zerou, né? Delta é 0. X vai ser menos B, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 0, dividido por 2 vezes A. O A é 1, 2 vezes 1. X é igual a menos 4, mais ou menos 0, porque raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 vezes A. Do A é 1, né? 2 vezes 1, 2 embaixo, né? 2 vezes 1, 2. Vamos ver quais são as duas raízes. A primeira fazendo a conta com mais, aqui comigo. Menos 4 mais 0, menos 4, dividido por 2, menos 2. Agora a conta com menos. Menos 4 menos 0 continua dando menos 4, né? Somar 0, subtrair do 0, continua, não muda nada, né? Menos 4 menos 0 dá menos 4 sobre 2, menos 2. Menos 2 é a solução dessa equação. Pode ver, pega o menos 2 e substitui aqui, ó. Menos 2 ao quadrado, 4. Mais 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 4 não dá 0? 4 mais 4, 8, menos 8, 0. Tá vendo? Menos 2 é a solução dessa equação. É a raiz dessa equação. Raiz, a solução. Vou fazer a equação 3. Vamos lá. Equação do segundo grau, número 3. Tem um cantinho aqui, vamos lá. A número 3 vai ser essa daqui. X ao quadrado mais 2x mais 2 igual a 0. Tá? Delta, galera. Bom, primeiro o ABC, né? O A é 1, o A continua sendo 1, número que multiplica o x ao quadrado. O B é o númerozinho que multiplica o x, que é 2. E o C é o termo que está sozinho lá, 2. Então, A é 1, B é 2, C é 2. Vamos achar o delta. Delta é B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O delta é 4 menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 4 menos 8, menos 4. Delta é menos 4, galerinha. O x, então, é menos b, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 2a, 2 vezes 1. O problema é que deu uma raiz quadrada de menos 4 aqui. A raiz quadrada de 4, ó, é 2, né? Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4, né? Então, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4, tá? Menos raiz quadrada de 4 é menos 2, né? Porque menos 2 ao quadrado é menos 4, né? Tem um menuzinho aqui do lado, não é isso? Tá? Ok? Beleza? Então, menos raiz quadrada de 4 é menos 2, porque é menos ela. E raiz quadrada de menos 4 não existe, né? Não existe nenhum número que é elevado ao quadrado a menos 4 aqui. Por que raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 ao quadrado é 4. Né? Por que menos raiz quadrada de 4 é menos 2, gente? Porque menos ela. Esse cara aqui, raiz quadrada de 4, é 2, ó. É 2. Aí o menos está fora da raiz. Então ficou menos raiz quadrada de 4, que é menos 2. Beleza? Agora, raiz quadrada de menos 4 não existe. Não tem nenhum número que é elevado ao quadrado é menos 4. Tá? Não existe. Por exemplo, outra raiz aqui, olha só. Olha só. Raiz de 36, ó. Porque a raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 ao quadrado é 36. Agora, a raiz quadrada de menos 36 não existe. Não tem nenhum número que é elevado ao quadrado dá menos 36. Tem o 6 ao quadrado que dá 36. Não tem nenhum número que é elevado ao quadrado dá menos 36. Não tem. Qualquer número elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, raízes quadradas de números negativos não existem. Raízes quadradas de números negativos não existem. Então, essa raiz quadrada de menos 4 aqui não existe. Não existe. Não tem nenhum número real que dê raiz quadrada de menos 4. Não tem, tá? Então, esse x aqui, você vai botar igual a... Não existe, né? Não existe. Ou seja,
é uma equação de segundo grau que não tem solução. Não tem solução. Não há solução. Não tem nenhum número real. Os números reais, né, conjuntos numéricos, números reais são todos os números que vocês existem. Não tem nenhum número real, está aqui ele elevado ao quadrado mais o dobro dele mais 2 dá zero. Né? X ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero. Vocês não encontram nenhum número real. Está aqui ele ao quadrado mais 2 vezes ele, mais o dobro dele mais 2 dá zero. Não tem. Você pode ficar testando aí vários números, não vai dar zero. Não vai dar igual, não tem. Então é uma equação de segundo grau sem solução, tá? Não tem solução. Aí o que eu quero concluir é o seguinte, galera, olha só. O delta aqui deu 49, tá? Nós temos um caso de delta positivo, 49 é positivo. Aqui o delta deu zero, você tem um caso de delta igual a zero, delta nulo. E aqui o delta deu menos 4, negativo, não foi? Você tem um caso aqui de delta negativo, beleza? Aqui o delta deu positivo, ó, 49, aqui ele deu zero e aqui ele deu negativo. Então nós temos 3 equações, cada um com delta diferente. Toda vez que o delta de uma equação de segundo grau for positivo, né, se ele der positivo, a equação de segundo grau ela vai ter duas raízes, né, duas soluções distintas, diferentes. Realmente 1 e menos 6 são duas soluções diferentes, né? Isso sempre acontece. Delta positivo, duas raízes distintas, sempre, 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 tá? Delta igual a zero, a gente fala assim, você vai ter duas soluções, duas raízes, só que iguais. A gente fala que tem duas raízes porque no fundo você fez duas contas, uma com mais e uma com menos. Menos 4 mais 0 sobre 2, menos 2. Menos 4 menos 0 sobre 2, menos 2 também. Então a gente coloca assim, duas raízes iguais, tá? Duas soluções iguais. E quando o delta for negativo, a gente coloca não há raízes reais, quer dizer, não tem nenhum número real que satisfaça essa equação. Não tem nenhum número real. Os números reais, né, que nós conhecemos, né? Os números reais. Não há raízes. Ou faltou o A aqui, né? Deixa eu botar aqui, faltou. Escrever direitinho para você. Não há, esqueci de escrever o A. Não há raízes reais, quer dizer, não existem raízes reais. Não tem nenhum número real que satisfaça essa equação de segundo grau. Então, quando delta é igual a zero, negativo, não tem solução. Não tem nenhum número real que seja solução dessa equação de segundo grau. Tá? Não tem. Beleza? Então, isso que eu falei. Isso aqui se chama análise do delta. Tá? São 3 equaçõezinhas. E aí a gente, pelo delta, a gente consegue ver o que vai acontecer com as raízes. Né? Positivo, duas raízes distintas, igual a zero, duas raízes iguais, e negativo, não tem raízes reais. Fechado, então? Com essa partezinha do delta aqui, maravilha? Joia! Então você já sabe resolver uma equação de segundo grau. Aí, por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos uma equação assim, ó. Resolver essa equação aqui, quer ver? Ó. 3x ao quadrado, tá? (3x ao quadrado) mais 5x mais 1 igual a zero. A minha equação cujo A é 3, o B é 5 e o C é 1. Né? Beleza? Tá? O A é 3, B é 5, C é 1. Quem vai ser o delta? B2. Né? Ó, delta, vamos botar aqui para a gente lembrar. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E o X é menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Nossa fórmula de Bhaskara. Delta é B2, 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Tá? Né? B2 menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 1. Então, delta ficou igual a 25, menos 4 vezes 3, 12. Vezes 1, 12. Né? Tá? 25 menos 12, que dá um delta 13. Delta igual a 13, né? 25 menos 12. Ok? 13. Então, o x, então, já sabemos que se delta aqui positivo, né? Um delta deu positivo, vai ter duas soluções distintas. Duas soluções distintas. O x vai ser igual a menos b menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 13 sobre 2 vezes a. Só que 2 vezes a, o a, no caso, é 3, né?
tá? Então ficou 2 vezes 3, 6, nesse caso, né? Então o x vai ser igual a menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 13 sobre 6. E aí o x, né? Nós temos uma solução com mais, que vai ser menos 5 mais raiz quadrada de 13 sobre 6, e uma com menos 5 menos raiz quadrada de 13 sobre 6. E em prova, raiz quadrada de 13, não sei quanto é que é, né? Não vai dar para calcular, você não tem calculadora, então ficaria um gabarito assim mesmo, né? Essas são as duas soluções distintas, menos 5 mais raiz quadrada de 13 sobre 6, e a outra é menos 5 menos raiz quadrada de 13 sobre 6. São as duas soluções dessa equação do segundo grau. Tá bom? Beleza? Para achar aí raiz quadrada de 13. Já que nós não sabemos raiz quadrada de 13. Né? Beleza? Tá? Bom, então tá aí mais uma resolução da equação do segundo grau. Naqueles meus exemplos, gente, ficou 2 vezes 1 embaixo, que o A era 1, né? Mas o A não necessariamente tem que ser 1, né, gente? O A pode ser qualquer valor, desde que diferente de 0. Então, o A aqui agora 3, cuidado que embaixo ficou 2 vezes A. 2 vezes 3, 6, tá? Cuidado com isso, beleza? Então, raiz quadrada de 13, não dá para você mexer. Fechado? Então, aqui, raiz quadrada de 13 não deu para mexer, né? Agora, vamos ver essa equação aqui. Olha só. Mais uma equação. Atenção com essa equação aqui. Vamos supor que tivesse equação no segundo grau. X ao quadrado mais 6x mais 1 igual a 0. É uma equação no segundo grau, né? O A é 1, B é 6, C é 1, né? Não é isso? Vamos achar o delta. Vamos achar o delta agora. Delta é B2, 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 1. Delta é 36 menos 4, né? 4 vezes 1, 4. 36 menos 4, 32, beleza? Delta 32, mais um exemplozinho de delta positivo. Vai ter duas soluções distintas, ok? Beleza? Delta 32. Aí, pela formulinha de Bhaskara, x é igual a menos b. Então, x é igual a menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 32 sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Posso botar direto agora, gente? O A é 1, 2 vezes 1, 2, né? 2 vezes 1, 2. Se o A fosse 3, 2 vezes 3, 6. Se o A fosse 4, 2 vezes 4, 8. Se o A fosse 5, 2 vezes 5, 10, né? Embaixo, 2 vezes A. O A é 1, 2 vezes 1, 2. Aqui, a raiz de 13 não dava para mexer. Lembra aquele exemplo? Raiz de 13 ficou ali. Aqui, você ainda pode mexer, né? Porque essa raiz quadrada de 32, cuidado, tudo bem, você pode escrever assim, vamos lá. X é igual a menos 6 mais raiz de 32 sobre 2 e menos 6 menos raiz de 32 sobre 2, né? Só que aqui a raiz de 32 dá para fazer uma brincadeira. Quer ver? Olha só, vou botar aqui em cima aqui, observação. Observação. Raiz quadrada de 32, né? Não é a raiz quadrada de 16 vezes 2? 16 vezes 2 é 32. Então, beleza. Só que raiz do produto é o produto das raízes. Isso aqui é raiz de 16 vezes raiz de 2. Né? Raiz de 16 vezes raiz de 2. E raiz de 16 é 4 vezes raiz de 2. Então, olha só que eu concluí. Raiz quadrada de 32, né? Raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que 4 raiz de 2. Tá vendo? Raiz quadrada de 32 é raiz quadrada de 16 vezes 2. Só que raiz do produto é o produto das raízes. Então, raiz de 16 vezes 2 é igual a raiz de 16 vezes raiz de 2. E raiz de 16 é 4. Raiz de 2 é raiz de 2. Então, raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que 4 vezes raiz de 2. Tá vendo? 4 vezes raiz de 2. Aí aqui, eu vou mudar aqui, ó. Em vez de escrever raiz de 32, vou apagar aqui, ó. Apaguei aqui, tô apagando aqui com o dedo, tá? E vou escrever 4 vezes raiz de 2, tá vendo? Ó, mais ou menos 4 vezes raiz de 2. Tá vendo? Então, pode ser que venha numa prova assim. A raiz de 13, naquele exemplo, não deu para mexer. Mas essa raiz de 32 já deu para mexer. Então, raiz de 32 virou 4 vezes raiz de 2. E ainda posso mexer mais, ainda posso escrever assim, olha só, galerinha. Posso escrever assim, ó, menos 6 sobre 2 mais 4 raiz de 2 sobre 2. E aqui, menos 6 sobre 2 menos 4 raiz de 2 sobre 2. Não pode? Pode, gente, olha só.
esse cara aqui está todo sobre 2. Eu posso separar. Colocar menos 6 sobre 2 mais 4 raiz de 2 sobre 2. Soma de frações com o mesmo denominador, gente. Conservo o denominador e soma os numeradores. Menos 6 mais 4 raiz de 2, tá vendo? Aqui também. Esse tá todo mundo sobre 2, eu desmembrei. Menos 6 sobre 2, menos 4 raiz de 2 sobre 2. Porque a subtração de frações com o mesmo denominador, ó, conservo o denominador, ó, menos 6 sobre 2 e menos 4 raiz de 2. Faz de trás para frente agora. Ó, daqui para cá. O 2 é o denominador. Ficou aqui. E subtrai os numeradores, menos 6 menos 4 raiz de 2, que é o que está aqui, menos 6 menos 4 raiz de 2. Beleza? Se você fizer de trás para frente, daqui para cá, você vai ver que vai bater, tá? Que aqui em cima ficou soma e subtração de frações com o mesmo denominador. Então o denominador é o 2, tá bom? E aí, você ainda pode, né, menos 6 sobre 2 é menos 3, 4 raiz de 2 sobre 2, né? 4 sobre 2 é 2. Então, mais 2 raiz de 2. Aqui também, menos 6 sobre 2 é menos 3. Menos 4 raiz de 2 sobre 2, 4 dividido por 2 é 2. 2 raiz de 2. Tá vendo? Então, as raízes, as soluções ficaram essas, ó. Menos 3 mais 2 raiz de 2 e menos 3 menos 2 raiz de 2, que são as soluções. Ah, então, você pode pegar um gabarito em prova que vem assim, soluções de menos 3 mais 2 raiz de 2 e menos 3 menos 2 raiz de 2, tá vendo? Então, as raiz de delta, raiz de 32, viu o que aconteceu, né? Consegui desenvolver e cheguei nessas duas soluções. Então, as duas soluções são menos 3 mais 2 vezes raiz de 2 e menos 3 menos 2 vezes 2 raiz de 2. Tá vendo? Então, você tem que tomar cuidado com raízes de deltas, né? Que raiz de 13 não deu para mexer, mas raiz de 32 já deu para mexer, tá? Que pode ter delta que não dê a raiz exata, por exemplo, raiz de delta 49, raiz de 49 é 7, delta 36, raiz de 36 é 6, delta 25, raiz de 25 é 5, mas às vezes aparecem deltas, delta igual a 13, delta igual a 32, que não são raízes exatas, mas que dá para desenvolver. No caso aqui, o raiz quadrada de 32, né, que eu estou falando. Beleza? Ok? Então tá aí essa consideração aí quanto delta. Mais uma equaçãozinha aqui, mais uma observação. Cuidado com essa equação aqui. Olha só, ainda no quadro branco, ainda estou aqui no quadro branco, tá? Olha aqui. x2 menos 5x mais 6 igual a 0. É uma equação de segundo grau, onde o A é 1, né? Onde o B é menos 5 e o C é 6. É uma equação de segundo grau com B negativo. Cuidado com isso, você já vai ver por quê. Equação de segundo grau com B negativo. Cuidado com o sinal, tá? Para você não cair do cavalo. Vamos lá. Delta. Delta é B2, ou seja, menos 5 ao quadrado. B2. Menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual a B2. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá 25. Menos com menos dá mais. Qualquer número negativo ao quadrado é positivo. Então, aqui é 25. Menos 24, né? Menos 4 vezes 1 vezes 6. E 25 menos 24 vai dar 1. Então, aqui o delta, B2 menos 4AC, menos 5 ao quadrado é 25, qualquer número negativo ao quadrado é positivo, menos 4 vezes A vezes C, menos 24, bom, 25 menos 24, number one. Aqui é que eu quero mostrar. Gente, o x, ele é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Cuidado que tem um menos aqui da fórmula. Pelo amor de Deus, galerinha. Então vai ficar x é igual a menos b. Menos, esse menos é o da fórmula. E aí vem o b, que é menos 5. Né? Mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes a, 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, beleza? Esse menos, agora o D2, esse menos aqui é o da fórmula. Vai ficar menos B, mas o B é menos 5. Então, o que está no parênteses é o B, tá? E aí, vamos ajeitar aqui. 2 vezes 1, 2. Apaguei aqui. Raiz quadrada de 1, que a raiz quadrada de delta é 1, né? E aí é que tem que tomar cuidado. Menos com menos dá mais, né? Menos com menos dá mais. Então, menos 5 dá mais 5. Mais ou menos 1 sobre 2. Tá vendo? Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 1 é 1 e embaixo 2 vezes 1, 2. Então, com B negativo, gente, cuidado, vai ficar menos, né? E menos de novo.
Então ficou menos, que é o da fórmula, menos 5, que é o B. Menos com menos dá mais. Beleza? E aí, ficou 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Essas são as raízes, as soluções 3 e 2. Realmente, 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 dá 0. Bateu? Vamos testar o 2 aqui, vamos testar com 2. 2 ao quadrado, 4 menos 5 vezes 2, 10 mais 6, 0. Bateu também. Bateu também. Tá? Então, gente, cuidado aí com delta negativo, para não cair do cavalo. Fechou? Maravilha. Então, essa observação com delta negativo, não, perdão, com B negativo, né? Falei delta, né? Com B negativo. B negativo. Cuidado aí. Beleza, B negativo. Vamos voltar aqui? Pronto, voltamos aqui. Bom, essa era a fórmula de Bhaskara, né? Não é isso que eu quero mostrar aqui. Antes aquilo que nós já tínhamos visto, né? Com aqueles exemplos. Delta é o nome da letrinha grega, né? Delta, o discriminante maior que zero, duas raízes distintas. Delta igual a zero, duas raízes iguais. Delta é menor que zero, não tem raiz. Reais. Raiz não há raízes reais. Tá bom? Beleza? Aqueles exemplos que nós vimos aqui só para consolidar a teoria. Fechou comigo? Beleza. Agora vamos ver esse que tem 4 aqui. Some produto das raízes de uma equação do segundo grau. Olha só. Olha só aqui, pessoal. Olha só. Soma produto das raízes. Imagina que eu tivesse essa equação aqui. X ao quadrado, né? Menos 5x mais 6 igual a 0. Uma equação do segundo grau onde o A é 1, onde o B é menos 5 e onde o C é 6. Né? Beleza? Cuidado com o B negativo, hein? B é menos 5 aqui. Então, delta nós faríamos menos B, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C. Menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1, 20 vezes 6, 24, delta dá 1. Né? Aí o X, né? Cuidado com B negativo, porque a forma de Bhaskara é menos B. Como B é menos 5, vai ficar menos 5, né? Menos que é da fórmula e o B que é menos 5. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 1 sobre 2 vezes A. O A é 1. Tá? 2 vezes A, 2 vezes 1, que é 2. Raiz quadrada de 1 é 1. Né? Raiz quadrada de 1 é 1. E menos com menos dá mais, que é menos B. Então, menos 5. Menos com menos dá mais, vai ficar 5. E aí as raízes serão esses dois números aqui. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Tanto é que se você pegar o 2 e substituir aqui, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 vai dar 0. Pega o 3 e substitui aqui, 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 dá 0. Tá? Mas não era nem isso que eu queria mostrar, não. O que eu quero mostrar é o seguinte, as raízes, as soluções foram 2 e 3. Né? 2 e 3. Ora, qual é a soma dessas raízes? Qual é a soma das raízes? Qual é a soma das soluções? Vai ser 3 mais 2, que vai dar 5. E qual é o produto dessas raízes? Produto das raízes. Ora, o produto das raízes é igual a 3 vezes 2, que é igual a meia dúzia, 6. Né? Beleza. Então, o que é a soma das raízes? Você acha as raízes, acha a soma, produto, multiplica o produto delas. Né? E aí, aqui, eu estou mostrando o seguinte. Considere x1 e x2 duas raízes de uma equação de segundo grau. Por exemplo, x1 seria o 5, x2, 6. A gente costuma chamar x1 e x2 de raízes. Então, x1 é igual a 5, x2 é igual a 6, por exemplo. Tá? Beleza? Ok. O que vai acontecer? Qual é a soma das raízes? x1 mais x2. Que, em termos de fórmula, seria menos b sobre a. E o produto das raízes, x1 vezes x2, a formulinha C sobre a. Aí você deve estar dizendo, para que fórmula para calculação do produto? Gente, 3 mais 2, 5, 3 vezes 2, 6. Bota essa conta de cabeça, eu sei. O problema é que pode aparecer em prova algumas equações do segundo grau, onde ele pede para você calcular a soma do produto das raízes, e você não conseguir resolver a equação. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Tá? Pode acontecer. O problema é que você só consegue achar a soma e o produto das raízes através da formulinha. Tá? Vamos ver se a formulinha bate. Vamos até botar aqui de outra cor. Vamos ver se bate. A fórmula é menos b sobre a da soma, né? Ó, então a soma das raízes, vamos botar aqui. A soma das raízes é menos b sobre a.
Tá? Cuidado que tem um menos aí. E o produto das raízes vai ser igual a C sobre A, né? C sobre A. Então, vamos lá, vamos ver se bate. Soma das raízes, menos B sobre A. O B é menos 5, cuidado. Vai ficar menos, que é da fórmula, menos 5. Menos 5. Sobre o A, que é 1. Menos com menos dá mais, né? 5 sobre 1 dá 5. Bateu. Soma das raízes, 5. O produto C sobre A. Ora, o C é 6. E o A é 1. 6 sobre 1, 6. Beleza? Beleza? Bateu certinho a fórmula, né? Produto C sobre A. Tá vendo aqui, ó? C sobre A. Tá? Então, viu que a fórmula bateu tranquilinho. Então, olha só. Vamos pegar uns exemplos aqui. Apaga aqui. Vou pegar um quadro branco para você. Tá? E aí, ó. Vamos supor que tem uma questão assim. Calcular a soma e o produto, tá? Calcular a soma e o produto das raízes da equação abaixo. Vamos lá. Olha a equação aqui. Olha só. Vou escrever ela primeiro aqui para você. x2 mais 378.412x mais 314 igual a zero. Né? E caramba! Para você achar as raízes dessa equação, para achar a soma, somando, que nem eu fiz aquela equaçãozinha, né? x2 menos 5x mais 6, né? As raízes são 2 e 3. Só para você achar o delta já era, que é B2, 378.412 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Só esse 378.412 ao quadrado já te complicou. Tá vendo? Olha só a coisa horrível. Tá vendo? Então, não dá para você achar as raízes aqui. Não dá, não tem como. Você vai achar a soma das raízes pela fórmula. Não tem jeito, aqui não tem jeito, e o produto também. Então você vai achar a soma e o produto das raízes sem conhecer as raízes, né? A soma menos B sobre A e o produto C sobre A, onde o A é 237, o B é 378.412 e o C é 314. Então vai ficar menos B menos 378.412 sobre 237, né? E o C seria 314 sobre 237. Menos B sobre A e C sobre A. Tá? Beleza? Pronto. Então essa é a soma e seu produto. Acabou. Acabou a soma e produto. Beleza? Fechou. Joia? Tranquilo. Vamos ver mais um exemplo. Agora uma equação menor. Vamos lá. Três x2 mais 7x menos 11 igual a zero. Qual é a soma e o produto dessa equação aí? Né? Ora, poderia calcular o delta, né, que seria B2 menos 4 vezes A vezes C, beleza. Mas eu poderia achar a soma e o produto das raízes usando a fórmula direta, porque nessa equação o A é 3, o B é 7 e o C é menos 11. A soma seria menos B sobre A, menos 7 terços, né? Menos B sobre A, menos 7 terços. E o produto C sobre A, né? Então, vou botar aqui, ó, a soma menos B sobre A, tá? E o produto C sobre A. Só que o C aqui é negativo, né? Então, vai ficar menos 11 terços. Tá vendo? Menos 11 terços. Então, achei a soma do produto sem resolver essa equação. Sem ter que resolver. Não resolvi essa equação e achei o produto. E a soma. Tá? Eu poderia resolver, né? O delta é B2, 7 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 11, etc. Mas não vou fazer aqui. Tá bom? Ok? Acha a soma do produto. Então, com essas formulinhas da soma do produto, você acha a soma e o produto das raízes sem ter que resolver a equação.
né? Sem ter que resolver a equação. Beleza? Sem ter que achar as raízes. Então ela ajuda nesse sentido. Tem esse facilitador, né? Soma das raízes menos B sobre A e produto das raízes C sobre A. Fechou comigo sobre o produto? Beleza?